Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, cumprimento a todos vocês, que Deus esteja abençoando sua vida, seu lar, sua família e abençoe o seu coração através da mensagem que eu vou ministrar daqui a pouquinho, com um tema bastante relevante. Hoje eu vou falar que Jesus Cristo deve ser adorado. Olha, eu tenho tratado aqui sobre esse tema da divindade de Cristo, tenho postado publicações sobre que Jesus Cristo é Deus e hoje eu vou falar que Jesus deve ser adorado sim. Então esteja atento para você entender e compreender pela palavra do Senhor a importância de você honrar o nome de Jesus Cristo, de o glorificar, de cultuar, de celebrar a Deus por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou mostrar através da palavra do Senhor essa grande importância, a importância desse ensinamento aqui quando eu estiver ministrando a palavra do Senhor. Mas eu já quero fazer um convite a você que está me assistindo, de você assistir o vídeo completo e de deixar no final a sua curtida, tá? Você clica lá na curtida, deixa o seu like, tá bom? Que é importante, é relevante para a rede social identificar a importância de um vídeo que é colocado publicamente no YouTube. Então não deixe de curtir. Não deixe também de compartilhar o vídeo, faça o compartilhamento porque o vídeo vai para os seus contatos e assim os seus contatos, as pessoas, seus amigos, conhecidos, familiares também estarão podendo receber o vídeo e assistir e ser alimentados com a palavra de Deus. Amém? E também é importante eu ressaltar a importância de você, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Clica no sininho de se inscrever e lá você, estando inscrito, todas as vezes que um vídeo for publicado, você vai ser notificado, vai ficar sabendo e vai poder assistir na hora que melhor lhe convier, mas você será assim notificado. Amém? Então, aqui através do meu canal do YouTube, as pregações, as ministrações, tanto que eu realizo na igreja, do púlpito, lá no altar do nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça, fica no bairro de Guadalupe, né? Aqui no Rio de Janeiro, as mensagens que eu gravo lá na igreja e as mensagens também que eu publico gravando aqui no meu gabinete, elas estão no meu canal do YouTube. Você tem o aplicativo do YouTube, basta você orientar as pessoas para abrir pelo aplicativo o YouTube e digitar lá na pesquisa, é só digitar Pastor Sérgio H. Costa. Pastor Sérgio H. Costa. Aí clica também no Vídeos, tá? Aí quando clicar no Vídeos, vai aparecer todas a sequência de vídeos gravados ao longo de anos aí, tá? São uma quantidade já grande de publicações, de postagens e de grande relevância com temas importantes, ministrações, pregações e até estudos bíblicos também constam lá. Amém? Isso é para sua informação. Agora, uma outra informação quanto às minhas redes sociais, eu também utilizo o meu Instagram toda quinta-feira, a partir das 19 horas. O meu Instagram é @PR Sérgio Costa Oficial. @PR Sérgio Costa Oficial. Você acessa lá o Instagram e 19 horas de toda quinta-feira realizo lives e as lives elas são tratadas ali, trazidos ali temas que os nossos irmãos solicitam, tá? Nós temos estudos que nós fazemos com temas que os nossos irmãos, os amados irmãos da igreja, os obreiros, enfim, eles dão ideia, solicitam temas, dão dicas
e eu abordo aqui nas quintas-feiras, cada quinta-feira um tema diferente, cada quinta-feira um assunto importante é tratado, e aí eu faço esse convite a você também. Caso você não possa assistir a live ao vivo, tá? A transmissão ao vivo, na quinta-feira, 19 horas, você pode também, a qualquer momento, a qualquer hora, acessar o meu Instagram, @PRSérgioCostaOficial, e você vai ver lá a sequência também das lives que estão gravadas. Elas ficam salvas, gravadas lá, e você vai assistir na hora que você tiver a oportunidade. Amém? Então tá aí dados os avisos, meus amados. Não deixe de fazer essa sua participação, porque ela é importante, ela é relevante, e eu estou utilizando as minhas redes sociais para divulgar a palavra de Deus, para proclamar o Evangelho de Cristo, para falar e orientar o povo de Deus, ensinar, tirar dúvidas, esclarecimentos também, e as pessoas não evangélicas, não crentes, têm a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. Então, é de importância, é de relevância, e eu faço aí esse aviso a todos os amados irmãos que é importante você participar dessa forma para que haja aí a divulgação das mensagens. Amém? Bom, o tema, como eu falei, Jesus Cristo deve ser adorado. Eu quero ler aqui uma passagem que está no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo de número 6. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 1, Hebreus 1, versículo 6. Assim nos relata o versículo da palavra de Deus, tá? Olha bem, irmãos, como a passagem aqui de Hebreus, no capítulo 1, fala a condição dos anjos e a condição de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, no versículo 5 do capítulo 1, diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, como o tema que eu vou tratar aqui é sobre Jesus Cristo deve ser adorado, nós vemos aqui que a própria palavra do Senhor orienta que houve essa normativa, né, do próprio Deus acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como eu tenho falado em outras mensagens, em outros vídeos, em outras publicações, ele é o próprio Deus, ele é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra verbo, ela é a tradução do grego logos, que significa a palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ao vir ao mundo, se fez carne, tomou a forma humana para realizar a obra da nossa redenção, ou seja, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Então, Jesus foi nosso substituto, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou sobre si. E o profeta Isaías relata que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, através do sacrifício de Cristo, nós obtivemos a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação diante de Deus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, porque ele veio ao mundo, assumiu a forma humana, né? Então a Bíblia diz que quando ele foi introduzido no mundo, houve a ordem, todos os anjos de Deus o adorem. Então, nós vamos ver aqui pela palavra de Deus que somente Deus deve ser adorado. Então, se está na palavra que Jesus deve ser adorado,
nós defendemos, nós ensinamos, nós instruímos e orientamos que todos os amados irmãos creiam, tá? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas distintas, mas eles têm uma única essência. Por isso que nós cremos que há um único Deus verdadeiro, soberano, todo-poderoso, acima de todas as coisas. É o Deus criador de todo esse universo. Só que o Deus criador de todo esse universo, ele se manifestou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que as três são pessoas distintas, mas que se referem à divindade, o único Deus soberano, criador de todas as coisas. Então vamos lá. Eu tenho em outras oportunidades falando sobre a divindade de Cristo e já falei também sobre Jesus Cristo é Deus. E hoje estou falando sobre Jesus Cristo deve ser adorado. Vamos lá. A Bíblia diz que só se adora a Deus, tá? Então a Bíblia diz que só Deus deve ser adorado. Então veja bem, vamos partir, ter aqui uma premissa de alguns assuntos, alguns textos, que vai ser comparado um texto relatado através do profeta Isaías, no Antigo Testamento, e alguns textos que estão no Novo Testamento, se referindo à mesma conotação. Então veja bem, Isaías 42, versículo 8. Então vamos lá, deixa eu folhear aqui a minha Bíblia, porque eu utilizo aqui a Bíblia física, tá? Olha aqui, tá? Eu utilizo a Bíblia física, tá? Não tenho nada contra quem usa sua Bíblia digital aí no seu smartphone, mas eu gosto de folhear a Bíblia, gosto de localizar os versículos e estimulo os irmãos a saber manusear bem a palavra de Deus. A Bíblia orienta, né? Que cada obreiro não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, vamos ver aqui Isaías 42, versículo 8. Olha o que diz aqui o versículo 8 de Isaías 42. Eu sou o Senhor. Olha aqui Deus falando, tá? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Então veja bem que Deus está falando aqui que Deus não dá a glória dele a outro. É a palavra de Deus falando aqui através do profeta Isaías. Agora olha bem, no livro de João, agora no Novo Testamento, o Evangelho segundo São João, no capítulo 17, olha o que a Bíblia diz aqui. João, capítulo 17, é o versículo 5, mas eu vou ler aqui uns versículos anteriores, né? Do versículo 3, onde Jesus fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Jesus falando que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. E a Jesus, Cristo, a quem enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei, olha Jesus falando com o Pai, olha como são pessoas distintas. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora o versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus está dizendo que antes de o mundo existir, ele já tinha a glória junto ao Pai. Então você vê que o Pai, a palavra ou o verbo, né, ou o Filho, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a glória divina, a glória celestial. Então Jesus expressou isso aqui na sua oração, quando ele estava aqui na terra, no capítulo 17 de João. Na sua oração, antes dele ser crucificado, ele orou ao Pai.
E quando ele se dirigiu ao pai, ele falou: Pai, já é chegada a hora, estava chegando ao momento dele fazer o sacrifício. Mas aí ele relata: Pai, né, eu te glorifiquei aqui na terra, agora glorifica-me junto a ti com a glória que eu já tinha antes que houvesse mundo. Então, vimos aqui no Isaías 42 que Deus não dá a glória dele a outro. E vimos aqui no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 17, versículos 5 e 6, versículo 5, aliás, que Jesus fala que ele já tinha a glória junto ao Pai. Então, nós vemos que Jesus, né, é Deus e deve ser adorado. Então, vamos lá. Outra passagem, Isaías 43, versículo 11. Olha o que diz aqui o versículo 11 de Isaías 43. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Deus está falando aqui através do profeta Isaías: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, unicamente Deus é quem salva. Agora olha o que diz aqui em Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Aqui no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 2, olha o que diz aqui a palavra. Lucas 2, versículos 10 e versículo 11. Aqui, o anjo apareceu aos pastores, né, que estavam apacentando o rebanho, né, e o anjo de Deus apareceu para eles e eles ficaram amedrontados. Aí no versículo 10 fala assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja bem que quando Jesus nasceu e o anjo foi anunciar para aqueles pastores que estavam ali naquela oportunidade com o seu rebanho, né? O anjo apareceu para trazer a notícia e eles ficaram amedrontados. E o anjo falou: Não temais, não tenham medo, eu vim trazer boas notícias. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Olha bem que em Isaías, que nós lemos no capítulo 43, né? Ele diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Agora, quando Lucas fala aqui que o anjo falou: Vos nasceu o Salvador, que é o Cristo. Então, Jesus Cristo é o Salvador. E Deus diz: Fora de mim não há Salvador. Então, Jesus Cristo é Deus. Amém? Então, vamos lá, mais versículos aqui para a gente ler e fazer essa ministração para você que está assistindo, entender que Jesus Cristo é Deus e deve ser adorado sim. Glórias a Deus. Então vamos ver Isaías 44, versículo 6. Olha o que diz aqui o versículo 6 de Isaías 44. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Olha bem que Deus está dizendo que além dele não existe outro verdadeiro Deus. Então ele se identifica aqui que ele é o primeiro e o último. Ele é o Senhor, ele é o primeiro e o último, e além dele não há Deus. Então isso Deus falou através do profeta Isaías. Agora olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 até o versículo 8. Apocalipse 1, versículos 5 ao versículo 8. Diz assim:
e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Está falando sobre Jesus. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha aqui o que Jesus fez, né? E nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Está dizendo até aqueles que transpassaram a Jesus ali na cruz, né? Vão vê-lo vindo com as nuvens. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí o versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus está falando aqui, nessa passagem, acerca do Filho, acerca de Jesus Cristo, né, a fiel testemunha, aquele que pelo seu sangue, né, nos libertou, aquele, aí diz aqui, a ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha aqui a glória sendo dada a Jesus. Aí no versículo 7 fala que ele virá com as nuvens e todo olho o verá. Isso aqui é na volta de Cristo para estabelecer o seu reino na terra, o reino milenar, né? Não é a volta para arrebatar a igreja. O arrebatamento é só a igreja que vai vê-lo e a igreja vai ter um encontro com Jesus. Mas quando ele vier nas nuvens e todo olho o verá, ele virá para estabelecer o seu reino glorioso aqui na terra. Então diz aqui, aí se referindo a ele, fala: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, o Alfa e o Ômega, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Olha aí, quem virá? O Senhor Jesus, né? E trata ele como todo-poderoso. Então, olha bem como diz, ele é o Alfa e o Ômega. O que é o Alfa e o Ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Primeiro e último. Então, o que é que nós lemos em Isaías 44, versículo 6, né? Quando nós lemos lá, Isaías 44, 6, deixa eu abrir aqui de novo, que eu passei aqui a passagem, diz lá, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Olha aqui Deus falando: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, se Jesus não fosse Deus, não poderia a palavra afirmar que ele é o Alfa, ele é o Ômega, né? E que ele é aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo, ele voltará, ele virá, ele estabelecerá o seu reino glorioso aqui na terra, no dia que vier com poder e glória, né? E todo olho verá, e ele se identifica como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, amados, está categoricamente revelado na palavra de Deus que Jesus Cristo é Deus e deve ser adorado. Olha aqui, como a gente está tratando aqui, informando que só Deus deve ser adorado. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 8 e 9. O próprio livro do Apocalipse relata aqui no capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Olha o que diz aqui: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Aqui João tinha tido a visão, a revelação do Apocalipse. Ele se identifica: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas. Quer dizer, João, quando teve a revelação trazida pelo anjo de Deus, ele se prostrou diante do anjo. Ele se prostrou
para adorá-lo, diz o versículo 8. Então João quis adorar o anjo. Então no versículo 9 fala: então ele me disse, vê, não faças isto, eu sou conservo teu, e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, o anjo falou: não se prostra diante de mim, porque eu sou conservo teu, eu sou servo também, eu estou a serviço. Eu estou a serviço de Deus, eu não estou aqui para ser adorado. Então ele fala: adora a Deus. Então, a quem que se adora? A Deus. Então, olha o que diz aqui, João capítulo 4. Nós vamos agora ter uma informação de que se adora somente a Deus, e nós vamos ver que Jesus recebeu adoração. João capítulo 4, versículo 23 e 24, olha o que diz aqui. João 4, 23 e 24, quando Jesus fala sobre a verdadeira adoração. Versículo 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aquela mulher que estava ali, né, a mulher de Samaria, recebeu essa instrução de Jesus: ó, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele falou: vem a hora, e já chegou, é a hora de se adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quando a mulher respondeu a Jesus, falou: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então Jesus se identificou ali para aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana, que ele era o Cristo de quem ela estava falando. Eu sei que o Cristo vai vir, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Jesus falou: eu sou eu que estou falando contigo. Então ele se identificou ali, e Jesus tinha falado sobre adoração, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você viu lá no Apocalipse que o anjo não aceitou a adoração de João. Ele falou: não faça isso. Agora olha o que aconteceu aqui em João capítulo 9, versículo 35 ao 38. Quando Jesus tinha curado um cego, e olha bem o que depois Jesus, quando encontrou-se com ele, olha o que o cego fez diante de Jesus. Versículo 35 de João 9. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. Quer dizer, os judeus tinham expulsado o cego, né, lá da presença deles, né, porque ele estava falando, relatando que o milagre que aconteceu com ele foi Jesus que tinha feito. Então expulsaram ele. Aí no versículo 35, Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Versículo 37, e Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Versículo 38, então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Você veja que Jesus se identificou para aquele cego que tinha sido curado, e quando encontrou-se com ele, falou: você crê no Filho do Homem? Aí ele falou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aí Jesus falou: você já ouviu, e é esse que está falando contigo. Aí ele falou: eu creio, Senhor, e o adorou. Olha aqui Jesus recebendo a adoração.
Você não vê aqui Jesus dizendo, não faça isso. Você vê que Jesus recebeu a adoração daquele homem que tinha sido curado e ele o adorou porque ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Reconheceu ali, né, o Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus que veio para salvar, o Deus que veio para trazer o reino de Deus, o Deus que veio para revelar, né? A Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Então é por meio de Jesus que se conhece o Deus vivo, único e verdadeiro. Então, amados, eu concluo essa mensagem, tá? Reforçando a importância de você crer naquilo que as Escrituras Sagradas nos informam. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela revela claramente quem é o nosso Deus, como ele se manifestou, o que devemos entender sobre todas as obras, os feitos grandiosos que o Senhor realizou e entender sobre o plano da nossa redenção, da nossa salvação, que ele realizou por meio do Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo e se ofereceu em sacrifício por nós, para nós termos a nossa salvação eterna. Essa salvação, ela é também chegada a todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus deve crer que só há um único Deus, vivo e verdadeiro, o único Deus soberano, o Pai Celestial, que deve ser adorado em espírito e em verdade. E há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus, que é Deus, é a palavra de Deus que se fez carne. Ele é o mediador, ele se tornou o nosso advogado, ele se tornou o nosso sumo sacerdote, que está junto ao Pai, com a glória que ele já tinha antes que houvesse mundo, e ele está lá glorificado no céu, intercedendo por nós aqui na terra. E ele enviou também o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus. Então Deus veio habitar no coração do crente, no coração daquele que crê de todo o seu coração que só Jesus Cristo é o Senhor, aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador. O Espírito Santo faz nele morada e conduz e guia sempre a toda a compreensão que o crente e o cristão precisa ter da palavra do Senhor. Então eu deixo essa mensagem para você que me assiste. Se você ainda não é um crente em Jesus, abra seu coração, confesse a Jesus como seu Senhor, confesse a Jesus como seu Salvador, creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, honre a Deus por meio da sua fé em Cristo Jesus, celebre, tenha a oportunidade de congregar numa igreja evangélica cristã, onde você possa servir a Deus e possa cultuá-lo. É a mensagem que eu deixo nessa oportunidade para você, tá bom? Não endureça seu coração, creia na verdade, creia na palavra, creia no Evangelho, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, tome posse da sua salvação eterna, em nome de Jesus Cristo. E todos os amados irmãos também que me assistem, amado irmão em Cristo, minha amada irmã em Cristo, que está assistindo, independente da denominação onde você congrega, permaneça firme na fé em Jesus Cristo, honre a Ele, cultuando, não deixando de participar das atividades da sua igreja, compareça, cultue, preste culto ao Senhor. Você viu que eu li aqui em João 4, né, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus quer ser adorado e o meio da adoração é o que nos fornece a palavra de Deus, é por meio de Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus através de confessar o nome Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, amados, essa é a mensagem que eu deixo, essa é a mensagem que eu transmito nessa oportunidade, tá? E que ela encontre guarida aí no seu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja
falando ao seu coração. Você, meu querido, que está precisando de uma restauração na sua vida espiritual, receba essa palavra, que essa palavra lhe levante, fortaleça a sua fé e que você permaneça firme na presença do Senhor. Amém? Então, amados, mais uma vez, você que assistiu o vídeo aí até o final, não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube para você ser sempre avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo publicado e postado. Amém? E também lembrando que toda quinta-feira, a partir das 19 horas, eu realizo a live ao vivo, transmitindo o estudo bíblico com temas diferentes cada quinta-feira, através do meu Instagram, @PrSérgioCostaOficial. Aqui o meu canal do YouTube é Pastor Sérgio H. Costa, e você clica em vídeos e vai ter toda a listagem de vídeos para você poder assistir, ouvir a palavra e obter aí os ensinamentos e as instruções da palavra do Senhor. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.